Era uma noite fria e úmida, e uma fina garoa caía pelas ruas desertas, trazendo um cheiro de terra molhada e nostalgia. Gabriel, um garoto de apenas 12 anos, vagava pelas vielas da cidade antiga, envolto em seu casaco surrado, com o capuz puxado até as sobrancelhas. Ele era um menino de olhos curiosos e coração inquieto, sempre em busca de aventuras e mistérios. Não gostava da monotonia de sua pequena cidade, onde tudo parecia se repetir, sem nada de novo para descobrir. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Enquanto caminhava, Gabriel notou um edifício que nunca tinha visto antes. Era uma biblioteca, mas não qualquer biblioteca. Suas paredes eram cobertas por eras que subiam como tentáculos em busca do céu. As janelas, embora empoeiradas e desgastadas pelo tempo, pareciam brilhar com uma luz tênue, como se algo mágico estivesse lá dentro. Havia uma placa antiga sobre a porta, com letras douradas quase apagadas pelo tempo, onde se lia: Biblioteca dos Sonhos Perdidos. Sem pensar duas vezes, Gabriel se aproximou e empurrou a porta de madeira maciça, que se abriu com um rangido profundo, como se a própria biblioteca estivesse acordando de um longo sono. O garoto engoliu em seco, hesitante, mas sua curiosidade era maior do que qualquer medo. Ao entrar, foi imediatamente envolvido por um silêncio absoluto e um cheiro de papel antigo e pergaminhos. O interior da biblioteca era vasto, maior do que parecia do lado de fora. As prateleiras se estendiam até o teto, tão altas que desapareciam nas sombras. Havia livros de todos os tamanhos, cores e formatos, encadernados em couro, tecidos finos, com letras douradas e prateadas, alguns com capas desenhadas com símbolos que ele nunca tinha visto antes. Gabriel sentiu um arrepio ao perceber que alguns livros pareciam se mover levemente, como se estivessem respirando. A biblioteca parecia estar viva. Caminhando pelos corredores estreitos, ele passou os dedos por lombadas que pareciam sussurrar seu nome. Ele estava encantado, mas também começava a se sentir estranho, como se estivesse sendo observado. De repente, viu uma mesa central com um livro aberto sobre ela. Curioso, ele se aproximou. As letras no livro pareciam dançar, formando palavras que flutuavam e se dissipavam no ar. Ao tocar as páginas, Gabriel sentiu uma leve vibração sob seus dedos, como se o livro tivesse um coração que batia lentamente. Então, algo extraordinário aconteceu. Ao ler uma linha em voz baixa, sentiu uma forte brisa ao seu redor, e as luzes dos candelabros tremeram. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ele foi sugado para dentro do livro, mergulhando em um redemoinho de letras e cores. Quando abriu os olhos novamente, não estava mais na biblioteca. Gabriel se viu em uma floresta densa e escura. As árvores ao redor eram gigantescas, e suas copas cobriam o céu, deixando apenas pequenos feixes de luz que iluminavam o chão coberto de folhas. Ele podia ouvir o som dos pássaros exóticos, o farfalhar das folhas e o distante rugido de uma fera que ele não sabia identificar. Ele olhou ao redor e notou que estava usando uma roupa diferente, uma túnica longa e botas de couro, como as dos exploradores que ele via nos livros de aventura. Gabriel começou a caminhar, com os olhos atentos a cada detalhe. O cheiro das flores, o toque úmido do musgo sob suas mãos, a textura da madeira das árvores antigas, tudo era tão real que ele quase esquecia que estava dentro de um livro. Ele se perguntava que perigos o aguardavam naquele lugar desconhecido. Não demorou muito para que encontrasse uma criatura incomum, um pequeno animal peludo, com grandes olhos dourados e orelhas pontudas que o observava de uma árvore. "Quem é você?", perguntou a criatura com uma voz fina, mas confiante. Gabriel hesitou antes de responder, mas lembrou-se de que estava em uma terra de histórias onde nada era comum. "Sou Gabriel, um explorador, eu acho." A criatura sorriu. "Então você é um leitor. Fazia muito tempo que um leitor não aparecia por aqui. Preciso avisar os outros."
Antes que Gabriel pudesse perguntar o que era um leitor, a criatura sumiu entre as árvores. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que significaria aquilo? E quem eram os outros? Após vagar pela floresta e enfrentar desafios, como cruzar um rio repleto de pedras escorregadias e se esconder de uma matilha de lobos com olhos vermelhos como brasas, Gabriel encontrou uma vila escondida. Os moradores eram seres curiosos, cada um mais estranho que o outro. Havia um homem com a pele coberta de folhas, uma mulher que tinha pequenos galhos no lugar dos cabelos e crianças que saltitavam, com asas de libélula nas costas. Eles o olharam com espanto, mas não como a uma ameaça, e sim como a um enigma. Uma anciã se aproximou dele, com um olhar penetrante e um sorriso misterioso. "Você tem o poder dos livros, garoto", disse ela, com uma voz que parecia o próprio som das árvores. "Cada página é uma porta, e cada história é um mundo. Mas cuidado, os livros também têm suas armadilhas." Gabriel ouviu atentamente enquanto a anciã contava que aquela biblioteca era antiga, muito mais antiga do que ele podia imaginar. Cada leitor que passava por ali deixava uma parte de si e cada história se tornava mais viva. Se você perder o foco, poderá esquecer quem é e ficar preso em uma história para sempre, ela advertiu. Com o conselho da anciã em mente, Gabriel continuou sua jornada. Cada novo livro que ele abria na biblioteca o transportava para um novo cenário. Ele visitou terras geladas, onde batalhava contra dragões de gelo e fazia alianças com cavaleiros imortais. Em outro, encontrou-se em um deserto árido, onde precisou resolver enigmas para abrir portas de pedra e escapar de armadilhas. Ele passou por uma cidade flutuante, onde as casas estavam suspensas no ar por balões gigantes, e onde as pessoas usavam roupas luminosas que brilhavam no escuro. Cada história o desafiava de uma maneira diferente. Ele aprendeu a ser corajoso, a resolver problemas com inteligência e, acima de tudo, a confiar em si mesmo. Em cada novo mundo, Gabriel fazia amigos e também encontrava inimigos. Alguns personagens o ajudavam, enquanto outros tentavam enganá-lo. Mas ele sabia que precisava encontrar um jeito de voltar para casa, antes que a biblioteca o prendesse ali para sempre. Finalmente, após dias, ou talvez semanas, explorando os mundos dos livros, Gabriel encontrou uma prateleira escondida. Lá havia um único livro, grande e brilhante, com uma capa de couro dourado. Quando o abriu, seu coração disparou. As páginas contavam a história de sua vida até aquele momento, desde os primeiros passos, as primeiras palavras, até a noite em que entrou na biblioteca. A última página estava em branco. Ele entendeu então que estava diante de sua própria história. A biblioteca havia registrado tudo sobre ele, como uma espécie de observadora silenciosa. Ele percebeu que aquela página em branco representava o que ele ainda viveria. Mas ele precisaria decidir se voltaria para o mundo real ou se ficaria preso para sempre ali, vivendo infinitas aventuras sem nunca envelhecer. Com um suspiro profundo e uma mistura de tristeza e gratidão, Gabriel fechou o livro. Ele agradeceu à biblioteca, que lhe dera a chance de viver tantas histórias, mas sabia que era hora de voltar para o mundo real e criar sua própria história. Ao sair da biblioteca, Gabriel olhou para trás. A porta havia desaparecido. Ele sabia que, provavelmente, nunca mais encontraria aquele lugar mágico. Mas ele carregava consigo todas as aventuras que vivera, e cada aprendizado ficaria marcado em seu coração. De volta à sua cidade, começou a escrever suas histórias, espalhando o legado da Biblioteca dos Sonhos Perdidos para quem estivesse disposto a ouvir. E assim, Gabriel se tornou um contador de histórias, e a biblioteca vivia através dele, em cada palavra, cada linha e cada página que ele escrevia. Se você gostou dessa jornada mágica de Gabriel pela Biblioteca dos Sonhos Perdidos, prepare-se. Esse é só o começo das incríveis histórias e mistérios que temos aqui no canal. Com cada novo vídeo, mergulhamos em aventuras inéditas, exploramos mundos desconhecidos
e conhecemos personagens que vão além da imaginação. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade e nunca perder um capítulo das nossas histórias, inscreva-se agora e ative o sininho. Juntos, vamos explorar o poder das histórias e viver cada aventura como se fosse real.